Bom, já deu nossos 5 minutinhos, né? Então vamos, primeiro de tudo, agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a equipe espiritual do nosso cantinho, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda nesses eventos de estudo, para que possamos cada vez mais aprender um pouquinho, de pouquinho, trazendo o Evangelho para os nossos corações e para a nossa vida. E lembramos aqui sempre da nossa sala 1, onde nós direcionamos todas as nossas vibrações de amor, de luz, de muita confiança nos trabalhos realizados pela casa. E sabemos que esse material magnético do nosso amor faz parte também dos recursos usados no nosso cantinho. E para a gente entregar esses fluidos do amor em formato de rosas, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom, nós estamos estudando o capítulo Dai de graça o que de graça nós recebemos, né? Sobre a mediunidade gratuita. E no livro Justiça Divina, nós estamos no capítulo 5, que é o Decálogo para Médiuns. Nós já conversamos na semana passada. O item 1, né? Rende culto ao dever, comentamos bastante. Comentamos também trabalho espontaneamente, né? A mediunidade é um arado divino, que o óxido da preguiça enferruja e destrói, né? A gente precisa sempre estar focado no trabalho, nós conversamos bastante sobre isso. E paramos aqui, né? Não crias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem sua utilidade e a sua expressão. A tarefa mediúnica, né, quando a gente forma um grupo de mediunidade, ali nós temos um grupo que forma uma grande orquestra, né, de atendimento aos nossos irmãos mais necessitados. Uns cuidam da vibração, outros cuidam de receber mediunicamente os nossos irmãos mais necessitados, outros cuidam de fazer o diálogo, de esclarecer, de consolar, né? Outros, quando há necessidade de um passe, né? Durante um atendimento, também alguns exercem também esse papel do passe. Nós temos aquele que faz o papel de dirigente da reunião, né? Como o maestro, né? Como o regente da orquestra, ele cuida, né? De alocar as pessoas, distribuir as tarefas, né, conduzir as orações. Então, a gente pode ter uma ideia que um grupo mediúnico é uma grande orquestra, né? Só que nós temos que afinar os instrumentos, né? Você imagina o bumbo querendo fazer o papel do violino, não vai dar certo, né? O bumbo tem sua função de marcar ritmo, o violino, né, de dar o equilíbrio sonoro, de dar vamos dizer assim, o curso da música, né? E assim por diante. Eu não entendo de música, não vou me arriscar a ficar falando bobagem aqui. Mas dá uma imagem, né? Quando todos estão afinados, o show é um espetáculo. Mas quando alguém ali se distrai, deixa o pensamento fluir nas suas preocupações, deixa fugir, aí ele passa a perder, a desequilibrar, né, o resultado fica menor da reunião. Então, cada um na reunião, todos nós que participamos de reuniões mediúnicas, nós temos
a nossa função e a nossa importância. Então, ninguém é mais nem menor. O violino não é mais que o bumbo, o violoncelo não é mais do que o violino, e assim por diante. Os metais não são mais importantes do que os instrumentos de repercussão, etc, etc, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tomar consciência que nós fazemos parte, quando nós participamos de uma reunião mediúnica, de uma grande orquestra do bem, a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acho que eu consigo assim, explicar, né, sobre esse item que eu acho de uma importância muito grande. E é muito importante isso, gente, a gente não querer, por exemplo, ser aquilo que a gente não tem condição de ser. Né? Então, muitas vezes, eu queria muito fazer psicografia, eu queria muito receber os irmãos mais necessitados, mas a sua tarefa é da vibração. Faça ela o melhor que você puder. Ela não é nem mais nem menos, porque sem ela a orquestra não funciona. É isso que nós precisamos, muitas vezes, ter essa compreensão, né? Tanto para o encarnado, né, quanto para o desencarnado nesse grupo. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, levantar algum outro ponto? Então, vamos lá. Não espere recompensas no mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês, quem participa aqui de reunião mediúnica, né? Ou de algum trabalho no centro espírita. O que vocês fazem nesse trabalho? Qual é o objetivo? Já pararam para pensar nisso? Por que eu vou numa reunião mediúnica? Qual é o propósito, né, por exemplo, de nós estarmos aqui participando de um estudo? O que eu estou buscando? Né? A participar, né, das atividades dentro da doutrina espírita. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acredito que sim, né? Eu queria fazer um comentário, né, para talvez ajude a gente a fazer essa reflexão. Muitos de nós procurou a doutrina espírita porque estava tendo alguma dificuldade, né? Não é assim? Então a gente foi lá, muitas das vezes, para buscar a solução de, às vezes, um problema de mediunidade, às vezes um problema de saúde. Nada errado em relação a isso. Mas depois que nós resolvemos esse problema, o que nós estamos buscando na doutrina? Não precisa e não tem resposta certa, gente. Fiquem tranquilos. Oi, Antônio. Seu André Luiz está colocando aqui, ó. Opa, pois não, Faustinho. Isso que você falou vem bem de encontro com Moisés, né? Quando ele proibiu de falar com os mortos, porque eles tinham mais interesse nas suas necessidades do que deveria ser. Uhum. Então Moisés falou assim, chega com esse negócio de conversar com os mortos, que eu queria saber. Eu vou casar bem? Eu vou ter uma vida boa? Eu vou ficar rico? Eu vou ter uma boa saúde? E aí a imaginação do povo daquela época acabou subindo. E também essa frase, não espere as recompensas do mundo, vem bem de encontro com o Evangelho, né? Que a sua direita não saiba o que faz a sua esquerda. O trabalho do médium é ajudar sem saber quem é que ele está ajudando. É um necessitado que chega, se aproxima e ele ajuda. Sozinho? Não. Tem
um grupo de pessoas na sala de reunião, tem um dialogador, tem um presidente, e todos eles estão participando através das vibrações. Agora, as qualidades de cada médium, né, a mediunidade de cada um é que pode variar. Uns sentem mais, outros sentem menos, outros têm a visão, outros têm a sensibilidade mais aguçada, outros têm um ouvido melhor, vamos dizer assim, né? Ouvido é modo de dizer. Mas o que se espera é que nessa hora o médium faça isso como é que eu vou dizer? Com gratidão, com caridade, com benevolência. Faça isso com misericórdia. Exerça a função dele dessa forma. Da mesma forma que Deus tem por todos nós. Então, mas tem pessoas que sentem e quando o espírito se aproxima, que ele tem alguma coisa, ela não quer porque ela sente uma coisa muito forte, né? Uma dor muito grande. Mas tudo isso vem da confiança, da fé. Irmão Bento sempre dizia que todos os trabalhadores deveriam ter a sua saúde sempre olhada de perto, para ter certeza que aquele que sente não é seu. Porque tem alguns que confundem, e tem alguns sentimentos que dá para causar realmente confusão no médium. Mas, por outro lado, se ele é um médium que mantém a sua mente sempre em pensamentos bons, em vibrações boas, ele é auxiliado. Ele é auxiliado. Meu pai, uma época, ele estava no centro, começou a sentir algumas coisas, e os irmãos chegaram para ele e falaram assim, olha, você precisa visitar o médico. Aí ele foi. Aí ele descobriu, o cardiologista, que ele tinha um problema na válvula do lado direito do coração. Precisava fazer uma cirurgia, porque a válvula dele não estava funcionando corretamente. E teve que colocar marca-passo. E no dia que ele foi fazer a cirurgia, um pouco antes, um dos irmãos que trabalhava com ele falou assim, não sei se foi o irmão Bento, falou assim, olha, você pede para o médico esperar um pouquinho antes da cirurgia, porque nós vamos trazer um médico para acompanhar você. E aí foi. Ele chegou, estava deitado lá no centro cirúrgico, ele falou assim para o médico, doutor, o senhor pode esperar só um minutinho, que tem dois amigos que estão para chegar. Aí o médico disse, mas aqui não pode entrar ninguém. Eu falei assim, mas não vai fazer diferença nenhuma. É que o senhor vai ter um probleminha aí, na hora que o senhor for passar o fiozinho lá do marca-passo, vai ter um enroscozinho aí, mas o senhor não precisa ficar agitado, não. O senhor pode ficar tranquilo que o senhor vai ser guiado para resolver o problema. E aí entrou o irmão Bento e um médico lá de Casa Branca, que era conhecido dele, que já tinha, eu sempre esqueço o nome dele. E aí chegou na hora, o médico fez a cirurgia, trocou a válvula, tudo. A hora que ele foi passar o fiozinho do marca-passo, o negócio enroscou. Aí o médico lembrou que ele tinha falado, ele deu uma relaxada, fechou os olhos, a mão dele foi direitinho, passou o fio. Né? Então, é isso. A gente, é que às vezes a gente coloca em dúvida a nossa fé, a confiança nos amigos espirituais.
E o médium, uma das coisas que ele precisa ter é justamente isso. É a confiança na equipe que trabalha com ele, no grupo mediúnico e nos espíritos. Isso mesmo. O Estava querendo comentar. A gente, quando vai para uma atividade e tudo, né? A gente precisa entender que o que vai nos ajudar, né, quando a gente voltar para a nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, é o trabalho que nós fizermos no nosso coração. Então, toda atividade no centro espírita, trabalhar no passe, atendimento fraterno, reunião mediúnica, o que isso está trazendo de amor para o meu coração? Porque é isso que vai fazer a diferença, que vai mudar nosso peso específico, vai nos tornar mais leve. Quanto mais amor a gente trouxer para o nosso coração, então quando nós, assim, eu agora estou colocando a minha maneira de enxergar, né? Então quando eu vou para uma reunião mediúnica, que tipo de sentimento eu estou desenvolvendo lá? Né? Quando eu vou para um trabalho no passe, quando eu vou para um atendimento fraterno, ou quando eu vou lá como frequentador mesmo, ouvir uma palestra, né? O que eu estou buscando? Né? Então, a gente pensar bastante sobre isso, porque o que muda o nosso peso específico é a mudança que nós fizemos nos nossos corações e nas nossas atitudes diante da vida. Né? Ah, mas é o meu passado. A gente esquece. O que passou, passou. O que conta é o que eu estou fazendo agora. Esse é outro ponto importante também. Né? Então, vamos dar mais um. As dádivas do Senhor, como seja o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. A alegria, né, da gente estar podendo fazer o bem, né? A alegria da gente estar tendo gratidão, né, com tudo que nós já recebemos, né? Por uma noite bonita, pela família que nós temos, né? Da gente estar tendo coragem de enfrentar as dificuldades da vida, né? Da gente estar aprendendo verdadeiramente a orar a Deus, né? Com todas essas coisas que nós estamos aprendendo aqui juntos, isso não tem preço na Terra. Muito bem. Se tiver mais alguma colocação, gente, fiquem à vontade. Senão nós vamos andando mais um pouquinho. Não centralizes a ação. Toda vez que a gente quer fazer tudo, né, por nossa conta, a gente tira a oportunidade de outros participarem. E se vocês observarem, o verdadeiro espiritismo é o espiritismo da convivência. Né? De dividir os trabalhos, isso acontece. Eu vejo isso acontecendo muito bem lá no nosso cantinho, né? Na evangelização das crianças, nos trabalhos de estudos, como nós estamos fazendo agora, na, no trabalho do passe, tudo. Então, isso é muito importante, né? Não querer fazer tudo. Então, acho que é isso aí que o André Luiz está chamando a nossa atenção, né? Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Então, o centro espírita ele é feito de tarefinhas, não tem ninguém que é maior ou menor, né? Então, a gente nunca perdeu a oportunidade de estar dividindo, né, o trabalho para que todos possam participar e cooperar, se quiserem, né, naturalmente. Mas todo mundo que chega no centro espírita chega muitas vezes entusiasmado, esperando uma tarefa e tudo. E na medida que a gente dá ali uma pequena tarefa, a pessoa vai se integrando, vai ajudando, né? Isso é algo muito, muito salutar. Né?
Nesse ponto aqui, alguém gostaria de tecer algum comentário, colocar algum ponto de vista, falar um pouquinho, está tranquilo? Pois não, Faustinho? O exemplo primeiro veio de Jesus, né? Hein? O exemplo primeiro veio de Jesus. Claro. Ele delegou todas as tarefas para os apóstolos dele. Cada um fez uma partezinha. O segundo exemplo veio de Paulo de Tarso, né? Também. Que ele saiu pregando e abrindo, fundando as igrejas e colocando o povo para trabalhar. Né? E aí é aquela história. Vai quem quer. Isso aí. Muitos dos chamados, poucos são os escolhidos, aqueles que querem, né, vão fazer a sua parte. E dentro disso, segue o seu caminho. Tem uns que conseguem, tem outros que abandonam, mas serve para todo mundo. O outro exemplo mais próximo foi Chico. A função dele qual era? A função dele era escrever. Mas quantas atividades foram desenvolvidas em torno disso? Quantas pessoas trabalharam em cima de outras atividades do centro e de outras coisas? Na organização, na colocação das pessoas, na preparação do centro, no café que era servido ou na água. Tudo isso foi da mesma forma de Valda. Da mesma forma, Madre Teresa e assim por diante. Todos esses missionários, eles tiveram sua parte, mas eles fizeram aquilo que lhe competia. O resto foi exemplo dado. Exemplo dado. Isso mesmo. Muito bem. Então, qualquer pouquinho que nós pudermos fazer, né, para o grupo, né? Tem um livrinho que chama O Centro Espírita, de Herculano Pires. Vocês encontram ele em PDF na internet, quem tiver interesse. É um livrinho que fala muito do que acontece nos trabalhos, né? Tem outros que falam também, mas esse é um deles. Por exemplo, todo mundo vai para uma reunião mediúnica, não imagina o trabalho que é feito do lado do mundo espiritual. Né? A preparação daqueles que vão receber ajuda, a limpeza da sala, a arrumação fluídica, né? Isso acontece com muita antecedência. E às vezes a gente vai distraído para a sala, né? Às vezes não presta atenção na conversação, e acaba dando mais trabalho ainda para a equipe que está conduzindo, né, do lado espiritual, a reunião. Mas a gente faz isso até por ignorância, por não estar percebendo o ambiente, mas tudo num centro espírita é de muito trabalho, de muita disciplina, de muita atenção. E a gente precisa ir tomando consciência disso, para que quando a gente se dirige para uma tarefa, por mais simples que seja, por exemplo, arrumar os livros na biblioteca, né? É uma tarefa aparentemente simples, mas se você vai lá, organiza direitinho, coloca os livros no lugar, mantém tudo limpinho e tudo, quem chega ali, às vezes, necessitado de encontrar um livro, facilita para quem está lá conduzindo o trabalho encontrar um livro para a pessoa, orientá-la, ajudá-la a ler, né? A ter um material bom em mãos. Então, tudo que é feito com amor, né? Por exemplo, as preparações no final do ano dos presentes que vão para a Divinolândia,
aqui ela fica numa sala, ali é feito vibrações, orações, tudo isso tem influência muito grande, né? A preparação para o trabalho do pechinchão. Então, tudo no centro espírita, ele exige assim bastante carinho, bastante amor e bastante disciplina, né, no que é feito. Então, é muito importante essa, vamos dizer, essa delegação, né? Quanto mais a gente compreender como são as atividades do centro espírita, mais a gente vai se tornando útil ao trabalho. Não te encarceres na dúvida. Esse é um ponto, gente, muito importante na doutrina espírita. Não leve dúvida para casa. Vamos supor, nós estamos aqui nos estudos e tal. Tem uma dúvida? Não se constrange a perguntar. Se a gente não souber responder, porque a gente também é estudante da doutrina, a gente vai procurar quem sabe mais, quem tem mais experiência, e traz a resposta na próxima vez. Mas o importante é não ficar na dúvida, né? Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus, né? Então, tudo, né? Então, na medida que a gente tem dúvida em um determinado conceito da doutrina, em determinada fala que foi feita, ou em determinado vídeo que nós assistimos, não se esqueça, né, que você pode se esclarecer, né, conversando, perguntando, né? Por isso que a gente sempre pergunta, alguma dúvida, tem algum ponto que vocês queiram ressaltar, né? Por isso a gente tem sempre esse cuidado, né, aqui. Algum ponto, gente, eu só vou dar mais uma andadinha. Estuda sempre. Saiu do Eduardo ia gostar, né? Ele gosta muito de falar sobre isso. O pai Tomé, acho que eu coloquei a mensagem para vocês, não estou lembrado se é essa aí, que ele fala assim, o estudo tem que ser como a respiração. Sempre, né? É o que o André Luiz está colocando aqui. A luz do conhecimento amartear o espírito contra as armadilhas da ignorância. Muita gente faz o mal não porque queira, mas muitas vezes por ignorância, por ignorar alguns fatos, né? Ignorar. Então, é muito importante estudar e não ficar com dúvida, né? Não levar dúvida para casa. É o que nós estamos fazendo aqui, né, gente? Falando de muita coisa, muitos pontos importantes, né, para a questão da mediunidade. Então, muitas vezes você participa da reunião, sente alguma coisa assim estranha, é muito importante ir lá conversar com o dirigente. Olha, nessa reunião eu me senti assim, assado, não me senti muito legal. O que você acha que pode ser, né? É importante a gente ter esse canal de diálogo, né? Não ficar com dúvida. E aí, à medida que você, por exemplo, participa dos estudos de mediunidade, hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui também de falar um pouquinho sobre isso, mas é o Eduardo que cuida mais desse ponto, né? Pode perguntar a ele. Toda terça-feira ele está aí, né? Mesmo, no domingo e tudo, tem dúvida, por que não? Né? É muito interessante. Estudar sempre. E vai nos tirando, né? Vai nos dando luz, né? O que é dar luz, né, gente? Quando você está no escuro, você não consegue caminhar. Você se tropeça, você cai, né? Então, à medida que você vai ganhando, né, conhecimento, você vai se iluminando e vai enxergando melhor os caminhos da vida, evitando os tropeços, né? Mais algum ponto que vocês gostariam de colocar, de comentar? Está tranquilo? Não te irrites.
Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a irritação, né? Que nos leva à cólera, né? Nós tivemos um estudo, né? Foi o Alexandre que conduziu umas 2 horas, 2 semanas atrás, né? Sobre essa questão da cólera, né, e o mal que ela faz, né? Então, cuidado, né? Ter o sinal de irritação, ficar atento, né? Que é o assunto que nós tratamos aí, que o Alexandre tratou, né? Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância. Porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. É um coração que está sempre irritado, né? É um ponto interessante. Esse assunto já foi bastante discutido, né, junto com o estudo que o Alexandre conduziu, né? Então, não sei se caberia colocar mais alguma coisa. Agora, faço uma pergunta para você. Como que a gente cultiva a caridade, a brandura, a compreensão e a tolerância? Como é que a gente faz isso, hein? Qual a dica? Eu não tenho uma resposta, assim, certeira para isso, não. Você está querendo muita coisa, né, Antônio? Hein? Você está querendo muita coisa. A gente estou na dúvida, né? Então vamos perguntar, né? Esse mundaréu de coisa de uma vez só, meu filho, você vai ficar pirado. Não, fica nada. Eu estava perguntando, porque o André Luiz falou assim: cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância. Olha que chique. Bom, se você quiser testar isso, você faz o seguinte: você pega teu carro e dá uma volta na cidade às 6 horas da tarde, ou então 7h30 da manhã, tenta ir para Campinas, e aí você vai saber se você está em condição de praticar isso aí tudo. Tem que tomar cuidado para não ficar igual esse cara aqui, né? Puxa vida, é um perigo, né? Então, se você conseguir passar por isso sem ficar irritado, você já está meio caminho andado. Eu tenho, assim, certo cuidado eu tenho conseguido. Porque essas coisas sempre começam por aí, né? Sempre. Você trabalhou em empresas, você sabe como é que é. Pode estar no nível que você está, sempre tem alguém acima de você e sempre tem alguém abaixo. Então, aquele que está acima, se ele levanta com o pé esquerdo, ou se ele foi levantar, chutou o pé da cama, foi tomar água, derramou água na camisa, né? Foi sair de casa, esqueceu a chave dentro de casa, teve que voltar para poder pegar a chave e abrir o carro. Aí foi dar partida no carro, quebrou a chave. Pronto. Aí, Acabou o dia. aí você tem que chegar no serviço, né, bem amparado, e, e ficar quietinho, né? Silenciar a mente e silenciar a boca. É interessante. A gente que trabalha mediunicamente, eu até brinco aqui, né? Chega o dia da reunião, eu falo, opa, começa a ficar meio esquisito, hoje é quarta-feira, presta atenção, presta atenção, né? Porque é exatamente tentar te levar para esse estado de irritação. Por que fazem isso? Sinceramente, às vezes eu fico me perguntando, né? Então é interessante esse ponto. Aí você vai para a reunião mediúnica irritado, você já viu, né? Coração no vinagre. Pois não, Alexandre. Então, 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 né? porque é assim, eu vou juntar alguns pontos aqui que você passou, viu, Antônio? Tá ótimo. Não é? A gente precisa estudar, não precisa estudar? E muito. Pois é. Quando a gente estuda, não é? A gente aprende sobre essas coisas aqui que ele está falando, sobre caridade, sobre brandura, sobre compreensão e tolerância. A gente passou semanas falando sobre isso, não é? Sim. Então é o seguinte, eu vou te dar a minha opinião, essa aqui é a minha opinião. Tá na hora da gente pegar o trânsito 7h30 da manhã para sair de Paulínia e ir para Campinas,
não é? E começar a colocar em prática todos esses estudos e orientações que a gente recebe da espiritualidade, não é? Não basta estudar, participar do Não, grupo de estudo e depois a gente pegar o carro e ficar doido da vida, não é? E a gente estudou lá, né, nas últimas semanas, que assim, é muito fácil eu dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo. Quem não se irrita? Eu vou usar o exemplo do trânsito do Faustinho. Quem não se irrita no trânsito? Bom, a gente tem, né, o benefício de ter a chance de entender as consequências dos nossos atos. O que traz também para todos nós responsabilidade, principalmente na questão da mediunidade, não é? As pessoas que estão aqui nesse grupo fazem parte de grupos mediúnicos, não é? E todos entendem, não é? As responsabilidades que a mediunidade traz, não é? Então é assim, eu gosto muito, porque o Eduardo diz assim, bom, você quer se irritar, você se irrita. Agora depois você, não é, lida com as consequências desse seu comportamento, não é? Então, eu acho, né, a minha opinião, assim, sobre esses temas, num geral, que tratam do nosso comportamento e da forma como a gente vai agir, que é o seguinte, não é? A gente precisa estudar porque a gente precisa aprender. Todos nós, espíritas, não é? Lutamos pela nossa transformação moral. Isso é fundamento da nossa doutrina, não é? Aqueles que não lutam pela sua transformação moral, não é? É o seguinte, há um descompasso entre o que a doutrina ensina, não é? E aquilo que a gente está buscando. Então, é bom a gente pensar nessas coisas. Então, se a gente está lutando pela nossa transformação moral, se a gente tem a chance de estudar essas coisas todas, né? Porque a gente só vai fazer essa transformação moral se a gente estudar e aprender. No momento em que a gente estudou, eu sou assim, pelo menos, eu não consigo tirar do nada as coisas. No momento que eu estudei e eu aprendi quais são as consequências, não é tanto os benefícios quanto os malefícios, né, das minhas imperfeições, se eu não me esforçar, não é, nesse movimento de tentar, pelo menos, eu posso até me irritar, mas se eu conseguir parar de, se eu conseguir me segurar, não é? Não falar um impropério, alguma coisa, eu já comecei minha transformação moral, É o esforço, é isso mesmo. é o esforço, É isso né? mesmo. Então é o seguinte, gente, quando a gente lê essas coisas, a gente estuda, fundamental que a gente, depois de estudo, a gente reflita sobre isso, que no dia seguinte de manhã, a gente tente de alguma forma, não é, se comportar de forma diferente, É né? isso aí. Eu acho muito interessante o Dudu, né? O Edu. Vou usar ele de exemplo aqui, ele não vai ficar bravo comigo, não é? Ah, não. Ele não consegue não se irritar no trânsito. Bom, um E ele nem cara que queria, nem, né? É, um, um cara é que nem o uma Dudu, com ele diria. conhecimento vasto da doutrina, não é? Um cara que sabe, não é, as consequências, está na hora dele conseguir. E eu digo isso para ele toda vez que eu converso com ele. Falo, Dudu, precisa conseguir. Fica de boca fechada. Não é? Fecha os olhos. Você não dirige mesmo. Então, não fica aí dando palpite. Às vezes a gente troca carona, que a gente está no mesmo grupo e a gente é vizinho, né? Então, eu acho que assim, o que falta, muitas vezes, para todos nós, não é, é participar do estudo, é refletir sobre esse ponto e fazer um esforço real e verdadeiro, não é? De tentar mudar o nosso comportamento. Nessa questão do não te irrites, não é? A gente passou semanas estudando. É Passou fundamental mesmo. que a gente tente. É fundamental que a gente tente. É Era isso interessante. que eu tinha para dizer. Desculpa, eu Alexandre, falei demais. Oi, Faustinho. sugere para o Eduardo o seguinte: fala para ele levar uma margarida com ele. Quando ele estiver no trânsito, ele fica assim: bem me quer, não me quer. Bem me quer, não me quer.
bem, mal me quer. Até que, se ele chegar a parar no mal me quer, aí ele dá um beijinho na Margarida e dá uma cheiradinha no miolo dela, aquela partezinha amarelinha dela. Tranquilo. Mas essa é a beleza da bondade divina. Os espíritos bons e toda a espiritualidade, eles compreendem que nós temos essas dificuldades em algumas coisas. Então, por exemplo, o Eduardo pode ter dificuldade de se irritar no trânsito, mas ele pode ter facilidades com várias outras coisas. Então, aí vem as bênçãos das reencarnações. Então, na próxima, né, ele tem a oportunidade de melhorar isso. Aí, você falou, a gente estuda, aprende, então estuda-se hoje, aprende. Aí você quer colocar em prova, quer fazer a prova, né, como a gente faz na escola, né, você estuda lá durante 2 meses, no final de 2 meses o professor dá uma provinha. Então você sai às 7h30 da manhã e vai enfrentar o trânsito. Se você passar na prova, oba, essa eu passei, mas tem a prova do dia seguinte. É claro que uma hora ou outra a gente acaba, né, fazendo isso. Mas devagarzinho vai se consertando, né? Claro. Faustino, mas eu queria dizer uma coisa assim para você, que às vezes eu me pego com isso. Não é muito fácil a gente dizer, olha, que bonito, né? A bondade divina. Se eu não arrumar nessa encarnação, eu arrumo na próxima. Não é? Não tem nada disso, Faustinho. A gente está aqui, a gente sabe, a gente estuda, a gente tem que se esforçar, a gente tem que arrumar nessa tudo que a gente puder. É claro que não existe isso, mas também o Pai sabe que nós somos falíveis. Sim, Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estávamos em expiação e prova. concordo. A gente já estava chegando no finalzinho da regeneração. Então, isso tudo faz parte da misericórdia do Pai. Paz. É que assim, Faustinho, eu veio, meu caminho vem, né, de um ponto a outro, assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar mais na câmera. É assim, né? 2 pontos. O meu caminho é todo tortuoso. Então eu tô tentando fazer ele ficar o mais reto possível, sabe? Então, assim, o que eu puder me esforçar, eu vou. Na verdade, a mensagem que eu queria deixar quando eu comecei a falar sobre essas coisas é isso. É para que a gente efetivamente coloque os nossos esforços, não é? Porque eu tenho certeza que quanto mais a gente se esforçar, melhor a gente vai ficar, mais ajuda a gente vai ter, não é? E quem aqui não quer continuar o seu caminho, não é? É fundamento da nossa doutrina, é isso que a gente estuda. É isso. Não te irrites. Jamais. É muito legal. Aí é que vem a importância de você ter um amigo gordinho. Então. É isso aí. Aí acabou. Aí é nota 10. Só alegria. Aí é só alegria. Você sabe, um dia a gente estava conversando com o pai Tomé, né? E por que ele repete sempre a mesma coisa e tal? E a doutrina espírita tem essa característica de ficar repetindo a mesma coisa. Isso mesmo. Falou, filho, olha, é igual o lembrete quando tem nas estradas, lá assim, curva perigosa. Pare. Então, toda hora você vai ver um pare, você vai ver curva perigosa, descida em declive, né? Para que você preste atenção. Então, vai repetindo, para que você tenha a oportunidade sempre de estar se avaliando. Vontade de mudar nós já temos, já é meio caminho andado. Vontade é essencial. Né? Agora vem o trabalho. E o trabalho é o trabalho, tem que fazer, tem que tentar, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, quando está no trânsito? Pode tomar uma música tranquila, né? Tranquila. Respira, que a respiração é importante. Tem alguns truquinhos, né, que a gente precisa usar, que os indianos, ou esse pessoal aí ensinam para a gente, que o povo é bem tranquilo, né? Passa nos perrengues e leva bem. A gente usar esses recursos da meditação, da respiração, da mentalização, né?
eu não, né, você já se vê tranquilo diante daquela situação mais difícil, como que você vai agir, porque não adianta ficar nervoso, nem cozinhar, nem fazer nada, porque o trânsito é o trânsito, né? Ele é, vamos dizer, único por si só, né? Então, é muito legal, e a gente vai criando essa estratégia para a gente lidar cada vez melhor, né? Com aquelas pessoas, por exemplo, que nos trazem alguma dificuldade de entendimento, né? Que às vezes nos levam a ter muita gente não fala, mas fica com o pensamento irritado. Então a gente precisa, é um aprendizado mesmo, né, Alexandre? E é fundamental aqui, voltando para o contexto, que a gente está falando de mediunidade, né, Antônio? É, Todos nós entendamos que quando a gente se comporta da maneira oposta ao que está escrito aqui, há um gasto energético, não é? Obviamente, você acaba baixando o seu padrão vibratório, não é? isso, tá Então, certo. nos dias, principalmente nos dias de trabalho mediúnico, no nosso grupo, o Eduardo, que é o responsável, manda um texto pedindo para que tenha bons pensamentos, para que mantenha a tranquilidade. Por quê? Para que os médiums possam exercer o seu papel de forma adequada. Então, nesse contexto, né, de mediunidade, quando a gente falou sobre isso, a gente não encaixou no contexto de mediunidade. Mesmo, mas o problema é esse. Vai para a reunião, chega lá um bagaço, né? Pois é, se você vai para a reunião e chega um bagaço, o trabalho da espiritualidade para que você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível é muito maior e Ah, você provavelmente não vai exercer o seu papel como você poderia se tivesse passado, não é, por um dia tranquilo, não é, e mantido o seu campo vibratório. É claro que isso vale para todo e qualquer dia, né? vale, Ah, mas nós estamos falando de mas mediunidade. nesse contexto de mediunidade, ele ganha até uma importância maior, não é? Porque, poxa vida, todo mundo vai lá para ajudar o próximo, não é? Seja ele encarnado ou desencarnado, E você não é? acaba sendo mais um necessitado, né? Pois é, pois é. Aqui, Bom, agora eu vou gente, ficar quieto que eu já falei demais. Foi muito bom. deixa eu falar só uma coisa aí que veio com a fala do Alexandre. É assim, o Eduardo, ele disse assim, o Eduardo manda uma mensagem no grupo, né, para as pessoas irem se acalmando, irem se harmonizando, terem bons pensamentos, né? Uma mensagem de paz. Por quê? No meu entendimento é assim, não será só na reunião mediúnica o trabalho com o espírito que está se aproximando ou já se aproximou, começa dentro da sua casa, ou durante a semana, né? Então, se a gente procurar, né, porque é o esforço, né? Todos os espíritos que vêm do alto pedem para a gente ter fortaleza de pensamento. Então, esse trabalho, assim, no que eu estou aprendendo, é no dia a dia nosso, né? Se você está na pia lavando um copo, se você pega o carro para sair, você pensa assim, ó, as pessoas que estão na minha frente ou atrás estão com as necessidades do dia como eu estou. São meus irmãos, então, diante disso, eu vou ter que ter paciência aqui no trânsito que eu estou. Se eu atrasar, paciência, né? O mundo não vai acabar por isso, né? Ou se eu tiver com um compromisso muito sério, eu vou procurar sair umas 2 horas antes que for, né? Porque eu sei que em São Paulo é muito difícil o trânsito lá, né? E eu fico assim olhando para as pessoas que moram lá, assim pensando, meu Deus, como que elas suportam estar lá, né? Eu tenho tios que moraram em São Paulo, tias que moraram em São Paulo, inclusive do meu pai, que há muitos anos atrás. E tem ainda alguns que moram em São Paulo. Aí eu fico assim, meu Deus, é muito sacrifício você sair, ter que ir para o trabalho para entrar, por exemplo, às 13 horas, você ter que sair de casa às 10 horas da manhã.
né? Ou às 9 horas, né? Porque você tem que enfrentar um trânsito enorme. Então, é você se preparar para a semana. A partir do momento que você abre os olhos, olha para o sol, já começa a agradecer e começa a buscar, a elevar o pensamento a Deus, né? Porque senão, como que vai ser o dia, né? É assim. Então, aí vai para a reunião, já para ajudar o espírito que está lá, que vai ser atendido por um dialogador. O próprio médium consegue, muitas vezes, fazer isso se ele tiver essa vigilância aí que o Alexandre estava citando, o Antônio, o Faustinho estavam dando exemplo aí. É isso, gente. Você sabe, uma vez, Cláudia, me perguntaram como é que, né, quando e como a gente se preparava para a reunião mediúnica, Aham. né? E eu gosto de pensar que é o seguinte: você começa a se preparar para a reunião mediúnica quando você termina a sua reunião mediúnica, É isso mesmo. Ah, isso mesmo. É, isso né? mesmo. Aham. Então, né, no meu caso, é na quinta-feira, às 10 horas da noite, quando termina a reunião mediúnica, quando eu começo a me preparar para a reunião mediúnica da próxima quinta-feira. Que é o que É, e você para estava dizendo. para a sua vida também, né? Que a sua vida é importante, né? Uhum. Ser filho de Deus. Então, você vai estar, durante a semana, procurando ter paz com as coisas. Se você não conseguir, não tem importância. Não é para ficar com sentimento de culpa. Não, né? Vai fazer uma meditação, vai tocar um violão, gente. Olha que coisa linda. Eu admiro quem sabe tocar, sabe? Eu não consigo, o meu é tudo na partitura e é com muito esforço. Então, quem toca de ouvido e quem sabe tocar, meu Deus, que coisa linda que é. Muito bom. Bom, pessoal, nós já estamos chegando já quase nos finalmente, né? A gente vai ficar o item 9, o item 10 para a próxima aula, né? Próxima aula é bom, né? Próximo estudo, né, que nós fazemos. Só queria comentar uma coisa, né? Com relação a... Você sabe a diferença do médium que trabalha na reunião mediúnica para aqueles que não trabalham? É só que a gente tem consciência, né, principalmente aqueles que estão estudando sobre a mediunidade, nós estamos sob a influência dos espíritos, conforme consta a questão 459, tão repetida e citada pelo Eduardo, né? E os outros não estão sob a influência também. Então, nós que sabemos que estamos sob a influência, e que eles também estão, aqueles que convivem com a gente, então fiquemos atentos, porque eles podem ser instrumentos para nos tentar tirar do sério, né? Então, a gente está sabendo disso, a gente vai usar algumas ferramentas. A água da paz, né, que o Chico ensinou, deixa a boca d'água antes de falar qualquer coisa que não seja muito boa no momento, né? O silêncio é sempre uma prece, né? A gente está sempre muito atento. Então, a partir do final da reunião mediúnica, a gente já começa a se preparar para a próxima reunião, como o Alexandre muito bem falou. Não é isso? Então, a gente tem que ter noção disso. Nós temos consciências que somos influenciados. Agora, eu aprendi uma coisa muito importante com o orientador que eu tive. Ele falou assim: nós podemos decidir, ao invés de sermos influenciados, de nós influenciarmos no amor. Como? Ora, você sentiu assim uma coisa que um sentimento, uma coisa que você sabe que não é seu. O que você faz? Você entra em oração, começa a vibrar para aquele irmão que está ali do lado, fala: oh, meu irmão, Deus te abençoe, que Jesus esteja no seu coração. Se você tem alguma coisinha contra mim, né? Eu peço perdão, eu não estou sabendo exatamente o que se trata. Peço perdão, eu sei que eu já errei muito, mas estou num esforço grande para não errar mais. Aí
a fazer aquela conversa mental, orando, imaginando coisas boas, imaginando luz, flores, né? Vai criando um ambiente assim mental. Você sabe que o pensamento é uma força muito grande. Aí você começa a tocar esse coração, né? E com essa vibração, todo esse espírito também tem um anjo guardião também. A gente às vezes esquece disso. Muitas vezes, quando o espírito vem até nós, ele não vem sozinho, ele vem com outro espírito que o está ajudando. E a gente começa a facilitar pelo campo mental nosso a esse outro espírito atuar nesse nosso irmão. Aí, quando você chega para a reunião, depois de trabalhar com ele uma semana, vamos supor que foi te dado esse trabalho de uma semana, puxa vida, né? Trabalhar. Aí você chega lá, né? Tudo tranquilo. Ah, que maravilha. Ele já vai receber ajuda, vai receber tudo que ele precisa, né? Bom, então já deu 8 horas, deixa eu fechar aqui a minha apresentação, fazer a oração e passar o bastão para o Eduardo, né? Que já está passando a hora. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, meu Pai, te agradecemos, Mãe Santíssima, por essa primeira hora de estudos, e que Eduardo também, nessa condução seguinte, seja também muito iluminado, agraciado por essas luzes que vêm de Jesus, que vêm do alto, e dessa equipe espiritual do nosso cantinho, a quem tanto devemos. E para a gente finalizar, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Eduardo, querido amigo, que Deus te abençoe, bom trabalho. Fique com Obrigado. Deus. Olha só, hein? Eu estou perto do umbral aqui. Ixi, Maria, Eu que é também, isso? tá com muita neblina aí. É, tá vendo só? Tá tudo nebuloso. Então eu vou manter a câmera fechada.